Graça e paz do Senhor Jesus. Glórias ao santo nome do Senhor. Realmente a gente louva esse Senhor e é interessante esse último cântico que a gente faz, é praticamente uma declaração de fé, né? Na perspectiva e na confiança de que nossas vidas, a igreja anseia pela volta de Jesus, em Jesus, né? Mas enquanto isso, enquanto Jesus não vem, nós permanecemos aqui declarando só em Ti, em frente a Ele, porque eu sei que o Senhor está comigo, né? Grande verdade para com as nossas vidas. Amém, meus irmãos. Gostaria de compartilhar o texto que está contido lá na epístola de primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versos 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Enquanto os irmãos vão ouvindo, as crianças podem se direcionar para a salinha, para terem seu momento. Amém? Texto bastante conhecido, mas ao mesmo tempo que fala muito aos nossos corações. Eu gostaria de compartilhar um pouco em cima desse texto, daquilo que tem sido muito importante para nós como igreja nesses últimos dias. Ele pode ser usado também em evangelismos, né, para falar de Jesus às pessoas, para estar nos pontos, mas a gente vai trazer um enfoque bem interessante ao texto nesta noite também. 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados em suas calúnias. Vamos orar. Pai, a palavra está lida, que o Senhor nos use nesta noite como instrumento para uma efetiva comunicação do mistério do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Teu Santo Espírito possa ministrar sobre nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre um texto já publicamos aí, que nós compartilhamos há um tempo, até mesmo na página da igreja, lá no ano passado, falando sobre a ética da resposta. Os irmãos que de repente viram, de repente se lembram, qualquer coisa a gente compartilha de novo em outro momento. Nós vamos chegar lá, o porquê desse tema. No contexto aqui da epístola, de 1 Pedro, o apóstolo nos apresenta aqui algumas recomendações gerais à igreja, nos passa algumas orientações, e a igreja, nos dias de hoje também, o público-alvo dessa epístola é a igreja do Senhor, cujo público-alvo se chega até os dias de hoje para as nossas vidas. A partir do verso 13, aí, do capítulo 3, Pedro ele começa então a fazer uma exposição sobre a prática do bem. Até tem um títulozinho aí na legenda para quem está com a Bíblia, a prática do bem, como uma característica inerente, natural, de quem é nascido de novo em Cristo Jesus. Meus irmãos, vocês que estão em Cristo, é assim. Ele meio que traz um desdobramento natural. Olha, igreja, nós que sois igreja, é assim. Quanto à prática do bem, é desse jeito. É isso. Então ele traz realmente algumas orientações. E chegamos então aqui no nosso texto, no nosso texto base que a gente quer compartilhar, nos versos 15 e 16, quando a gente observa Pedro falando para nós, para estarmos preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. E é interessante que ele depois traz um complemento aqui, sempre com mansidão, temor,
com boa consciência, para que essas pessoas que perguntarem, elas fiquem, em algumas versões, envergonhadas, mas vamos falar aqui constrangidas, por causa do nosso bom procedimento, do procedimento daqueles que estão falando a razão da esperança, a razão da nossa esperança. Como muitos bem sabem, Pedro foi um ótimo exemplo nessa área sobre falar muito, né? Quando a gente conhece a história de Pedro, dos evangelhos, nós vimos que Pedro era um dos primeiros assim, a querer falar alguma coisa, né? Às vezes ele acertava, ele falava lá, quando Jesus pergunta, né, que dizes que eu sou, aí Pedro, né, alguns falam ali e tal, e Pedro coloca, tu és o Cristo, né, Filho do Deus vivo. E Jesus fica, né, feliz e tal, olha, certamente Pedro, você é Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aí Pedro já se enche, né, de oh, aleluia, né? E aí Jesus começa a falar, olha, de fato é que chegado a partida do Filho do Homem, é necessário que eu vá. Aí Pedro já começa a se meter, né? Olha, não, Senhor, não faz isso. Não é por aí. Não faz isso, Senhor. Aí Jesus chama Pedro de quê, né? Arreda-te daqui, Satanás. Porque Pedro, ele era meio, né, atiradão, meio precipitado, né? A gente nota essa precipitação de Pedro até mesmo quando ocorre aquele lindo encontro, né, quando Jesus vem à praia, né, na Galileia, ressuscitado, ressurreto, e aí o apóstolo João, né, ele olha e fala, é o Senhor, né, é Deus, é Jesus que está lá. Aí a gente vê Pedro já, né, saltando o barco, já querendo se encontrar. Então ele era meio precipitadão, ele era esquentadão, né, cortou a orelha do soldado quando foi prender Jesus, falou, não, Pedro, não é assim, Pedro, daqui a orelha, deixa eu colocar aqui, peraí, não é por aí, Pedro não é desse jeito, né? Então nós vemos que Pedro aqui, ele realmente atravessou, né, um processo de conversão muito importante, principalmente nesse tipo de situação, de falar demais, de falar de forma precipitada, de se colocar, de defender as suas opiniões de forma muito precipitada. Nós temos o episódio da negação de Pedro, né, quando Jesus fala, olha, convém que o Filho do Homem seja preso, convém, falando sobre os aspectos da sua crucificação, e aí Pedro, não, nós vamos seguir. Né, na noite da Santa Ceia, ele fala, olha, vocês vão, todo mundo vai me abandonar. Jesus, ele é categórico, todo mundo vai me abandonar. Aí Pedro, não, imagina, Jesus, não, nós estamos contigo até o fim, cara, hashtag estamos juntos, conta com a gente, estamos juntos contigo aí, cara, não vamos te deixar na mão. Aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, não sabe de nada, inocente, né? Eis que até o cantar do galo você me negará 3 vezes. E é o que de fato acontece, né? Então, às vezes ele, no ânimo de querer falar, ele fala, né? E acabou se atropelando. Então, Pedro aqui a gente vê que foi um homem que entendeu um pouco desse contexto. Ele tinha autoridade para falar disso, porque ele passou por essa situação. Ele experimentou esse fato de realmente ter, sobre saber se posicionar, saber colocar a razão da esperança, saber responder a cada um dos questionamentos feitos. Pedro, ele tinha esse tipo de, ele estava experimentado nesse tipo de situação. Meus irmãos, nos nossos dias, a gente mais do que nunca precisa se recordar desses ensinamentos de Pedro, se recordar um pouco do testemunho de Pedro, à luz da palavra, principalmente em se tratando da realidade tecnológica que a gente tem atravessado aqui nesses últimos anos, no contexto das redes sociais. Cada vez mais a gente presencia, olhando as redes sociais, olhando os grupos de WhatsApp, né? Eu não tenho Facebook, mas eu garanto que 100% aqui tem WhatsApp, está no grupinho da família. Ou está no grupo do trabalho, está em algum grupo, está na rede social, não tem como escapar. Está lá. E cada vez mais a gente presencia situações vergonhosas para o reino de Deus, no ambiente
das redes sociais, com comportamentos inadequados por parte de irmãos e irmãs em Cristo, e de forma precipitada, como a gente viu aqui um pouco, de forma bem resumida na história de Pedro, se posicionam ou estabelecem suas opiniões de forma que não glorifica a Deus. Temos como exemplo comentários maldosos. Às vezes tem até um meme, na rede social que fala eu nem vim aqui pela postagem, eu vim aqui para ver os comentários, porque aí nos comentários que o circo pega fogo, é ali que eu quero ver como é que está o andamento da coisa. É uma verdade. A gente às vezes olha e fala, não quero nem ver a postagem, quero ver os comentários aqui, que olha, meu Deus, deixa eu rolar aqui, que tá pegando fogo. Brincadeiras à parte, nós vemos comentários maldosos, nós vemos xingamentos, palavras de baixo calão, preconceitos sendo expostos através de algumas afirmações. Também presenciamos, por isso que eu falei no grupo da família, todo mundo já lembra, sempre rolam umas discussões, rola um desentendimento, e acaba sendo, e ali só fica, aquele emoji só de olhinho, só aqueles olhinhos só ali acompanhando, porque o que vai virar isso aqui, Enfim, mas dentre outras situações, que contrariam diretamente as recomendações aqui feitas por Pedro no nosso texto. E até mesmo, como a gente vai notar, em toda a palavra de Deus. O Evangelho, ele alcança a todos nós, integralmente. Antes falávamos muito da língua. A boca fala do que está cheio do coração. Hoje nós já temos que falar dos dedos, que teclam. Às vezes a língua destilava ódio, hoje os dedos estão destilando ódio. Porque eu estou ali naquele... parece que está pegando fogo na velocidade que eu estou digitando. E na velocidade que eu estou digitando ali já dá para perceber. Rapaz, ele está bravo. A coisa está feia ali. Já, nem chega perto. Nem chega perto. Está complicado. À luz, então, desse texto, dessa realidade que a gente experimenta, a gente quer propor aqui alguns comportamentos, que inclusive encontrados aqui nesse texto, alguns comportamentos práticos que a gente chama, então, de ética da resposta. Esse tema, essa frase, ela foi apresentada originalmente pelo irmão em Cristo chamado Paulo Ribeiro. Ele nem é pastor, nem é teólogo, ele é engenheiro. E ele compartilha esse texto de uma forma brilhante, muito sábia. Realmente, compartilhando, nós vamos então compartilhar um pouco desses pensamentos, exatamente para que essa recomendação de Pedro aqui faça ainda mais sentido para a nossa prática, como cristãos, como cristãs, como igreja, faça ainda mais sentido nas redes sociais, como nos comportamos nas redes sociais e como nós devemos nos comportar também nos nossos relacionamentos, porque isso também se perfaz nos nossos relacionamentos. Vamos então a essas recomendações. São 4 recomendações. A primeira delas é evitar declarações não qualificadas. Como assim? Não adianta escrever que algo não tem valor. Isso é mentira! Quantos comentários a gente olha lá? Isso é mentira! Não faz sentido. Você está mentindo. Falando de forma mais leve, Meus irmãos, não adianta escrever algo que não faz sentido, não tem valor. Sejamos específicos para dizer quais são as falhas, quais são as inconsistências daquilo que nós estamos presenciando. Eu concordo. Às vezes tem um grupinho da família lá, tá lá, não concordo com esse vídeo. Mas por quê? Você tem todo o direito de não concordar. Mas por quê?
Olha, eu concordo, porque assim... Lembre-se, né? Eu trouxe aqui o versículo 15, porque se eu trouxesse o versículo 15 de 1 Pedro 3, sabendo quem Pedro foi, no seu histórico, Pedro aqui está dizendo, meus irmãos, quando possível, não se cale. Fala quem que é a razão da esperança. Pode falar. Porque a gente tem que trazer o verso 16 também, porque senão fica incompleto o texto. Porque o verso 16 ele fala, de forma mansa, suave, suave, porque não é esse o objetivo. Quando nós apresentarmos a razão da nossa esperança, nós devemos usar isso para trazer edificação, nós devemos usar isso para trazer, para somar, para ajuntar e não para dividir, não para excluir. A linguagem do Evangelho é essa. Então seja específico, né? Que falha, que inconsistência tem. Nós os brasileiros, a gente se considera meio expert em tudo, né? Temos o diploma lá do jeitinho brasileiro, como somos bem conhecidos, né? A gente dá jeito para tudo. Só não dá jeito para a morte, como falam por aí, né? A gente precisa estar atento, porque às vezes a gente quer se meter em assuntos que de repente a gente não está preparado para isso. E quer falar daquele assunto, e aí a gente já toma uma invertida. E aí, meus irmãos, também não é pecado pedir perdão, né? Irmãos, eu me equivoquei na minha declaração, me perdoe. Isso raramente a gente vê nos comentários hoje em dia. Me equivoquei, falei errado. E a gente vai querer fazer questão de deixar registrada a nossa opinião. Não, é assim, porque eu vi em tal lugar que está dizendo isso, que está fazendo desse jeito, porque assim, porque assado, porque... E ali eu estou, não, porque veja bem, onde que você viu isso? Não, porque não sei quem me falou, porque não sei quem me falou, porque eu conheço um cara que conhece. Quando a gente vê, não tem nenhuma base sólida, sustentável, para afirmar tal informação. Na área do direito, se a gente vai para uma audiência dizendo que tal pessoa falou alguma coisa, a gente leva uma lambada muito grande. O juiz já chega e falou, doutor, você não está preparado? Porque é melhor nós encerrarmos por aqui. Já encerra porque o advogado não está devidamente preparado para a audiência. Encerra as coisas. Olha, é melhor você ficar quieto. Porque ele vai falar algo, ele sustentará o que ele está dizendo com base em argumentos. O direito ele apenas regulamenta isso, mas nos relacionamentos e nos argumentos, nas afirmações que nós fazemos, o direito ele tipifica isso, mas isso existe na vida. Tudo que nós afirmarmos, nós temos que ter base para afirmar. Por isso que Pedro fala aqui, estejais preparados para responder a razão da vossa esperança. Estejam preparados. Então não é para responder de qualquer jeito, é para responder com base no meu preparo. A gente não abre espaço para discussão. Muitas vezes o nosso motivo, mas por que você está falando isso? É porque sim. Até mesmo as crianças hoje nos dizem, olha, porque sim não é resposta, pai. Porque sim não é resposta, tio. É ou não é verdade? Se as crianças estivessem aqui, elas já iam olhar assim, falando, porque sim não pode. Te peguei. Irmãos, precisamos sustentar nossas afirmações. Desmond Tutu, bispo anglicano sul-africano, prêmio Nobel da Paz em 1984 por sua luta contra o apartheid na África do Sul, falecido agora, dia 26 de dezembro de 2021. Ele tem uma frase muito conhecida, ele fala assim, não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Isso já dá a entender o tom que Pedro está querendo dizer aqui com base nesse texto. Quando ele afirma para não ficarmos calados, para respondermos a razão da nossa esperança. Mas ele também, no verso 16, complementa
E isso deve ser feito de forma mansa. Isso deve ser feito de forma de bom grado, com bom coração, para a edificação. Para aquele que diz, para aquele que está afirmando, ele seja envergonhado, e não eu, não o Evangelho, e não o Reino de Deus. Meus irmãos, a segunda recomendação sobre a ética da resposta é evitar o uso de palavras ofensivas. Parece ser meio óbvio, mas tem que falar, porque está acontecendo muito ainda. A crítica sobre determinada postagem, sobre determinado assunto que eu presenciei na rede social, no grupo da família, enfim, em algum lugar, elas não podem se resumir a palavras puramente emocionais. Como a gente colocou aqui no verso 16, a gente reforça, né? Sempre nos posicionando com mansidão, com temor. Quando nos utilizamos de palavras ofensivas, a gente pode até estarmos certos, estarmos dentro da nossa razão, estarmos realmente, olha, é certo o que eu estou afirmando, mas a gente perde a credibilidade sobre a forma como nós estamos expondo o nosso ponto de vista. Porque a gente está falando que precisa ser certo, mas de uma forma errada. E a gente perde a oportunidade de darmos um bom testemunho. Nós perdemos a oportunidade de glorificarmos a Deus. O apóstolo Paulo também compartilha desse mesmo procedimento. São tudo alinhadinho. Você vê que a palavra de Deus está muito alinhada nesse sentido. Porque é comportamento de quem é filho de Deus, irmãos. Não devemos esperar esse comportamento lá fora. Por isso muito nos espanta quando vemos filhos e filhas de Deus se comportando dessa forma. Porque não é assim. Pedro já está dizendo, não é desse jeito, gente. Praticar o bem consiste nisso. O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses capítulo 4, verso 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavra temperada, palavra equilibrada, a gente pode traduzir assim. O próprio Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio depois de Jesus, aí, alguns consideram na Bíblia, em Provérbios capítulo 15, verso 1, ele diz também, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vários outros trechos na palavra, meus irmãos, nós podemos aqui relatar, discriminar aqui cada um desses textos, apontando o procedimento ético por parte de nós, por parte da igreja do Senhor, que difere, que deve ser diferente do encontrado lá fora, do que a gente vê por aí, inclusive no meio digital, inclusive nos grupinhos de WhatsApp, no grupo da família, no grupo do trabalho. Devemos estar atentos, meus irmãos, a não darmos vazão para a emoção e utilizarmos palavras que ofendem outras pessoas. Meus irmãos, a terceira recomendação aqui nesse texto da ética da resposta: explique a sua discordância. Ela está muito linkada, né? Muito relacionada com o primeiro aspecto. Se você ou eu, se nós acreditamos que uma postagem não é boa, que determinado post, que determinada situação que nós presenciamos não é boa, e não podemos deixar, né? Não, eu não posso ficar quieto, eu vou, não, o dedo coça, o dedo começar, tem que falar alguma coisa. Então tá, tem que fazer? Faça de forma racional, expondo os motivos da sua discordância. Não difame, apresente um diagnóstico, aponta as falhas, de forma racional e não emocional. Como cristãos, nós devemos sim nos posicionar diante de cenários que visivelmente vão contra os princípios da palavra de Deus. Nós, como igreja, sim temos essa função profética, mas que nós possamos fazer isso de
forma a glorificar o nome do Senhor, a enaltecer o nome do Senhor. Atualmente, a gente presencia algumas ações de marketing que claramente contrariam valores considerados cristãos e geram o que a gente chama, o que é chamado nesse meio de engajamento negativo. Assim, vamos tomar de exemplo uma campanha que foi veiculada por uma rede de fast food no ano passado, que direcionava as crianças a falarem sobre temas da agenda LGBTQIA+. Todos lembram aqui dessa propaganda, não é verdade? Esse vídeo ele teve um alto índice de rejeição. As não curtidas explodiram no YouTube deles. Só que ele teve um grande número de visualizações. Esse é um engajamento negativo. Eu compartilho. Não vejam isso! Isso é lixo! E não sei o que, mas eu estou compartilhando. Está gerando engajamento. É o famoso, nos tempos mais antigos aí, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Da mesma forma, quando a gente entra no outro campo sensível, que é o campo da política. Jesus, que vai longe. A gente, de repente, vê na nossa rede social, a gente olha e constata alguma página de uma figura pública cuja ideologia é diferente da minha ideologia. Tem um pensamento diferente. Eu vou na página da pessoa, eu comento lá. Ladrão! Teu lugar é na cadeia, vagabundo, não sei o quê. Nas redes sociais, nós estamos dando engajamento a essa postagem, comentando ela. Quando a gente comenta, todos os nossos contatos, que o algoritmo permite, ele faz com que esse comentário seja visível aos meus amigos, às pessoas do meu convívio. Estou também gerando engajamento negativo. Quer falar alguma coisa contra aquela pessoa? Como a gente tem falado aqui? Se posicione, sim, não fique calado. Quer colocar a sua discordância, coloque, mas de forma racional, temperança, com temor. Se fizermos, como a gente falou, será interessante para o diálogo, será importante para a discussão. A gente não tem mais essa questão do diálogo e da discussão nos dias de hoje em nossos relacionamentos. A rede social meio que dificultou um pouco mais essa situação. É normal pensarmos diferentes uns dos outros sobre certos assuntos. Nós discutimos sobre isso, mas está tudo bem, a gente segue junto. Quando tem alguma coisa relativa à fé, relativa a alguma coisa muito absurda, meu irmão, com base no que você está dizendo isso, Porque a afirmação é muito clara nisso. Bem, se não fizermos isso, meus irmãos, o nosso testemunho ele será invalidado pela nossa falta de temperança, de querer fazer valer a nossa opinião. Prejudicamos o testemunho do Evangelho, prejudicamos o reino de Deus. E eu chamo a atenção para isso porque é notório nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que a gente podia muito bem falar, por isso que eu estou colocando aqui o grupo de WhatsApp, porque eu podia muito bem falar assim, mas eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho Twitter, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas o grupinho de WhatsApp está lá pegando fogo. Quem está botando fogo é você. Muitas vezes nós vemos isso acontecendo, aquela palhinha que inicia o incêndio foi dada por alguém que professa seguir Jesus Cristo. E aí não faz sentido o que estamos aqui dizendo. Porque é normal quando é uma pessoa que diretamente fala que não segue a Jesus, que não é da igreja, que não é da fé. Aí é normal. Mas como eu falei no início, Pedro está dizendo aqui, olha,
Vocês que são igreja, é desse jeito. É natural se comportar dessa forma. E aí a gente vem para a rede social. E a rede social a gente tem visto essa salada, essa mistura de afirmações, de contextos. Além disso, expressar ódio, expressar vingança é fácil. Apesar de ter que tomar cuidado, porque está cada vez mais sendo legalizado leis que vão atrás de quem está acusando. E a gente precisa tomar cuidado, porque eles vão ver, eles pegam da onde que foi, qual o celular que fez, qual o computador que fez a declaração. Chegam até a pessoa e prende a pessoa, vão multar a pessoa. Tem várias leis hoje que estão dizendo sobre isso, os crimes cibernéticos, difamação, calúnias, no ambiente digital. Mas é mais fácil a gente expressar nosso ódio na rede social. Uma tendência, né, de separarmos termos pejorativos. Nossa, que coisa mais besta, que coisa mais idiota. Desculpem os termos aqui, mas isso é o que a gente presencia. E o que isso está trazendo de enriquecimento ao tema proposto ali? O que isso está sendo colocado? Há uma tendência de selecionarmos esses termos pejorativos, não porque eles são precisos, mas pelo seu poder de insultar e de ferir a pessoa que originou aquele post. As ocasiões em que mais gostaríamos de escrever uma resposta forte são precisamente aquelas em que mais devemos controlar a nossa língua ou os nossos dedos. Se nós formos sábios, se nós formos sábios, devemos ser mais cuidadosos com as nossas palavras e com as nossas mãos. A nossa animosidade, até o autor desse texto, ele fala isso. Ele pode ser um sintoma de que nem tudo está bem dentro de nós. Aquela manifestação, aquele destilar de ódio, pode ser um sintoma de que algo não está bem naquela pessoa. E usa, né, as ideologias político-partidárias que nós encontramos por aí para embasar determinados comportamentos e colocar e depositar todo esse ódio. E o autor também fala que ao expressar enfaticamente a nossa discórdia, nós seremos vistos como tolos, conforme o texto de Eclesiastes capítulo 10, versos 12 e 13. Diz assim esse texto: as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato os destroem. No início as suas palavras são mera tolice, e no final são loucura perversa. Uma intencionalidade aqui de fazer o mal. Mas aquele que é sábio já procede diferente. E aqui a gente pode traduzir, né, os dedos do sábio que tecla, né? O sábio que tecla de forma, né, os dedos do sábio que são teclados de forma sábia lhe trazem benefícios. Mas os dedos, né, do insensato o destroem. Se bem que hoje, né, com o WhatsApp tem as mensagens de áudio só pela misericórdia, né? Só pela misericórdia. Sejamos justos e gentis. Se o nosso comentário e questionamentos forem gentis e genuínos, o autor do texto poderá inclusive responder ao que eu estou dizendo e fazer com que essa postagem se torne ainda mais informativa. Agora, a quarta e a última recomendação. Debate socrático. Intolerância tem limites. Debate socrático é aquele discurso filosófico, né? Você fala, mas não chega a lugar nenhum, fica ali. Não, precisamos chegar a um consenso. Quando postagens são racistas, desrespeitosas, insultantes, mentirosas, né, as fake news, nós não podemos nos emmudecer. Nós temos que expor a indecência, mas sem
arrogância. Não podemos nos calar ou minimizar o desrespeito aos demais. Devemos nos lembrar aqui, meus irmãos, dos profetas que se posicionavam contra a injustiça e a infidelidade do seu povo perante o Senhor. Mas eles falavam com autoridade, em nome de Deus. Ano passado, quando a gente começou o estudo do livro de Apocalipse, nós falamos um pouquinho dessa mensagem profética. Os irmãos que acompanharam sabem muito bem. A linguagem profética não é as profetadas sobre o futuro, não é isso. Não é profetada, não. A mensagem profética é falar em nome de Deus, para trazer arrependimento ou juízo da parte do Senhor. Essa era a mensagem dos profetas. Vamos recordar também de Jesus, que chamava a atenção das multidões, porque ele falava com autoridade. Já notaram nos evangelhos, quando o autor ele falava Jesus às multidões com autoridade. Mateus 7,29, por exemplo, ele fala, porque ele as ensinava a multidão como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus aqui ele já coloca, meio que, ele ensina com autoridade, não como esses caras aí, que ensinam, mas não vivem o que estão falando. Que falam, mas não vivem o que estão colocando. Jesus falava com autoridade, ele acreditava no que ele falava. Falar com autoridade é isso, acreditar no que fala. A palavra de Jesus, ela tinha, digamos, força, não apenas por causa de sua persuasão. Jesus não era, de repente, um advogado brilhante, A gente vê nas audiências, fazendo aquelas exposições dos filmes, ou nas novelas, que tem sempre tem a cena do tribunal, quando a novela caminha para o final, ou então ali que se decide, aí de última hora, levanta uma testemunha e, meu Deus, e vira todo o caso. E a gente vê aqueles advogados, eles dando o seu depoimento de forma brilhante, com argumentos, com toda a desenvoltura, com toda a oratória. Jesus, ele falava com autoridade não apenas por causa disso, mas Jesus falava com autoridade em razão da sua fé, em razão da sua coerência. Jesus falava com autoridade porque ele vivia aquilo que ele estava falando, então aquilo fazia sentido, a multidão era atraída por Jesus, era atraída a querer estar junto com Jesus, porque Jesus não as excluía. Jesus não condicionava seu discurso ao sacrifício que a multidão deveria fazer. Olha, eu vou falar aqui da fé, mas primeiro faz o sacrifício, olha. Meus irmãos, discurso religioso não valia mais, porque ele era vazio de amor, ele era vazio de inclusão, ele era vazio de preocupação com o próximo. E Jesus, ele era generoso, Jesus queria estar com as pessoas. Então quando ele falava com autoridade. Então quando alguém fala alguma coisa, nós devemos saber, nós devemos viver o que nós estamos falando. Quando a gente canta aqui, só em Ti confiarei, eu devo confiar então apenas no Senhor. Concluindo essa reflexão, meus irmãos, todos nós, de alguma forma, utilizamos a tecnologia nos dias de hoje, seja pelo celular, principalmente pelo celular. Hoje, as pessoas que acessam a internet pelo celular já é maior do que as pessoas que acessam a internet pelo computador. Algo impensável até anos atrás. Meus irmãos, que nós estejamos atentos ao modelo de comportamento que nós estamos reproduzindo. Que tipo de engajamento nós estamos participando. Se realmente estamos nos posicionando de tal forma, como foi colocado pelo apóstolo Pedro no nosso texto base. Estejais preparados a responder à razão da vossa esperança. É importante mencionar também que ao ficarmos também sem nos posicionarmos diante de fatos que acontecem ao nosso redor, de alguma forma nós já estamos nos posicionando. Esse assunto de política aí não é para mim, eu não vou falar disso não. Quero entender,
buscar isso, queira saber informações a esse respeito. Uma das vantagens da democracia é exatamente essa. Nós temos como escolher nossos governantes, mas nós precisamos saber quem nós vamos escolher. Nós precisamos entender, nós precisamos discutir a respeito. A democracia é isso, é discussão. A maioria vai e vence. E quem venceu não vai governar apenas os seus, vai governar uma nação inteira. Também precisa entender isso. E nós devemos participar disso, entrando no contexto político. Eu não estou dizendo que tem que ser A ou B, né? Tem que ser de direita, de esquerda, tem que ser isentão, tem que ser do terceira via, né? Como se fala por aí no Brasil, mas eu devo entender, querer entender, à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus, o que a gente enxerga hoje. Estejais preparados. Eu faço isso por amor a Jesus, porque a nossa sociedade precisa que a igreja se posicione, que a igreja entenda o que está acontecendo. Não para fazer valer seus direitos religiosos, mas para que o Evangelho seja disseminado na nação, para que o reino de Deus se multiplique. Precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Salomão, lá em Provérbios 25:11, nos traz a seguinte afirmação: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. A palavra dita, ou a palavra digitada hoje em dia. Sejamos vigilantes em nos posicionarmos de forma racional, mas também de forma mansa, temperada, como a gente falou, de modo que o Evangelho e o Reino de Deus sejam glorificados. Seguindo essas recomendações, meus irmãos, dessa ética da resposta, conhecendo a Palavra de Deus, controlando a nossa língua e os nossos dedos, pelo Espírito Santo de Deus, certamente nós teremos mais conexões, mais influência frente à nossa sociedade, nossos amigos. Tem o grupinho dos amigos lá, não tem? Tem alguns aqui que tem o grupinho da amizade lá, o grupinho, tem o grupinho do futebol já, né, que está bombando aí, o grupinho do futebol da sexta-feira. Não é verdade? Os homens que estão aqui jogando com a gente toda sexta aí, então, né, o grupinho lá ferve. Mas graças a Deus é coisa boa. É um lugar de testemunho, irmãos. Às vezes existem outros grupinhos de amizade, de amigos, onde outros amigos colocam coisas ali que são meio complicadas de se ver. E a gente está ali, nossa, que legal. Irmãos, que a palavra de Deus nos ensina. Teve uma vez um grupo que eu participo até hoje, um dos amigos do meu tipo de trabalho. Eles me colocaram, cara, vamos aqui compartilhar, até hoje a gente está nesse grupo. Aí um dia um deles colocou algumas imagens lá, meio, sabe, de mulheres. Já cheguei e falei, olha, se é para ser isso, eu não quero mais fazer parte. Eu gostaria de sair. Tudo bem com vocês? Não, pelo amor de Deus, desculpa, não sei o que, me perdoa, né, tal, foi um momento, principalmente porque quem passou também era cristão. Me perdoa, não quero mais, não vou fazer. Eu entendo que o meu testemunho também acontece aqui, então eu tenho um testemunho de fé, eu não posso. Me desculpe, eu não vou compartilhar, não vou estar aqui, porque, imagina, né? Tô lá com o celularzão lá, né, marcando lá na mesa, aí vem alguém, coloca as imagens lá, aí minha esposa e minha filha vêm e olham, e aí, para eu explicar essa situação? A casa caiu, né? Eu vou ter que usar a minha argumentação advocatícia ao máximo para justificar, né? Pelo amor de Deus. Não é o que você está pensando, meu bem. Irmãos, temos a oportunidade de sermos luz e sermos trevas. Sejamos luz. É o que Pedro está dizendo. É assim. É isso. Precisamos disso.
fazendo isso até hoje, nesse grupinho, há um respeito. Não se coloca mais situações disso. Estou tentando convencê-los a não colocar mais postagens do Vasco. Estou cansado já. Estou incitando a ira. Mas Deus sabe de todas as coisas. É o espinho na carne que a gente precisa carregar. Mas isso faz parte. Fazer o quê? Amanhã pode ser o Corinthians. Né? Também está sendo aí, né? Está sofrendo bastante os corintianos. Estão sofrendo bastante. Os palmeirenses estão, por enquanto, estão na boa. Mas eu fico mais feliz vendo que o Flamengo também não está com tudo, né? Então eu fico mais tranquilo, fico mais sério. Irmãos, olha como isso tem influência no nosso dia a dia e influi no nosso testemunho com a palavra. Mas o próprio texto nos afirma: estejais vós preparados. Preparem-se. Revistam-se da armadura de Deus. Busquem a palavra de Deus. Se alimentem da palavra de Deus. Que possamos nutrir uma vida no Espírito Santo. Porque assim nós podemos responder de forma que edifique, que glorifique o nome do Senhor em todas essas situações. Amém? Que Deus assim nos ajude. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.